Shalom, irmãos. Em tempos de angústia vamos falar de esperança. Estou gravando o vídeo 2 sobre derramamento de sangue inocente, assassinato, né? Os crimes de sangue. E nós vamos falar especificamente, né, sobre o último, o fim do vídeo 1, né, que nós falamos a respeito de Mateus. Eu vou falar mais aqui para baixo. Vai falar sobre Mateus 27 e 25, né? Que eles falaram que o seu sangue esteja sobre nós e sobre os nossos filhos. Aqui, então, eu estou fazendo uma continuação sobre isso. Em Êxodo 20, 13, diz assim: não assassinará. Levítico 24, 17: e aquele que matar algum homem certamente morrerá. Mateus 5, 21: ouvistes o que foi dito em tempos antigos: não assassinarás. Mas qualquer que assassinar estará sujeito a julgamento. Mateus 5, 22: eu, porém, vos digo, quem quer que, sem motivo, se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E qualquer que disser a seu irmão, racá, estará sujeito ao concílio. E qualquer que lhe disser, és tolo, estará sujeito ao fogo do inferno. Tiago 2,11: porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás. Ora, se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, és transgressor da Torá. No vídeo anterior, já tivemos uma elucidação sobre o que são os crimes de sangue, conforme as Sagradas Escrituras ordenam. Nesse vídeo, falaremos especificamente sobre o maior crime de sangue realizado, a morte de Yahushua pelos judeus. Mateus 27, 25: e respondendo todo o povo disse: o seu sangue esteja sobre nós e sobre os nossos filhos, conforme a King James Fiel. Mateus 27, 25, conforme a Bíblia para Todos, edição católica. E o povo todo exclamou: que a culpa da sua morte caia sobre nós e sobre os nossos descendentes. Mateus 27, do 15 ao 25. Ora, o governador costumava soltar um preso durante a festa, quem eles escolhessem. E eles tinham então um preso notável chamado Barrabás. Deixa eu ver aqui, porque eu botei um comentário aqui. Diz assim: Barrabás é a forma helenizada no aramaico para Bar-Abá, que significa filho do Abba, pois é composto pelos elementos aramaicos bar, que significa filho, e Abba, que quer dizer pai. A vida dá sinais, né? Então, eles estavam ali colocando justamente um preso, cujo significado do nome era Bar-Abá, né? Ou filho do pai. Impressionante. Portanto, estando eles reunidos, Pilatos disse-lhes: qual quereis que eu vos solte, Barrabás ou Jesus, né, Yahushua, chamado Cristo? Pois ele sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua esposa mandou-lhe dizer: não te envolvas na questão desse justo, porque eu muito sofri hoje em sonho por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão a pedirem Barrabás e matassem Jesus. O governador lhes respondeu dizendo: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Pilatos disse-lhes: o que então eu farei com Jesus que se chama Cristo? Eles todos disseram: seja crucificado. E o governador lhes perguntou: por quê? Que mal ele fez? Mas eles clamaram ainda mais, dizendo: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, mas antes que um tumulto fora criado, tomando água, lavou as suas mãos diante da multidão, dizendo: eu sou inocente do sangue desta pessoa justa. Vede vós. E respondendo todo o povo disse: o seu sangue esteja sobre nós e sobre os nossos filhos. Aqui eu coloquei o comentário, né, de Champlain, que ele diz assim: Pilatos, de sua cátedra, trono, cadeira, estrado de juiz, evoca uma tradição judaica de obediência à Torá de Moisés, Deuteronômio 21, do 1 ao 9. Eu coloquei aqui especificamente o verso 7 ao 9, que diz assim: e responderão e dirão:
Nossas mãos não derramaram este sangue, nem nossos olhos o viram. Sê misericordioso, ó Senhor, com o teu povo Israel, a quem resgataste, e não derrama sangue inocente como acusação ao teu povo de Israel, e o sangue lhe será perdoado. Assim tirareis a culpa do sangue inocente do meio de vós, quando fizerdes aquilo que é reto aos olhos do Senhor. Numa tentativa de esquivar-se da responsabilidade de condenar um justo à pena de morte, ainda mais sendo o Filho de Deus. Entretanto, uma pequena multidão ensandecida tomou para si e para seus descendentes todo o ônus daquele julgamento injusto. Alguns líderes justos se manifestaram contra, mas não foram ouvidos. Lucas 23, 51. Cerca de 40 anos mais tarde, mesmo antes do cerco a Jerusalém, o sangue dos judeus jorrava por todo o país. Ao final do ano 66, foram trucidados mais de 20 mil judeus em Cesareia, por seus próprios concidadãos gentios. Em Citópolis, os sírios massacraram 13 mil judeus. Em Alexandria, mais de 50 mil judeus foram chacinados por cidadãos gregos e soldados romanos e suas casas reduzidas a cinzas. O massacre em Jerusalém não poupou nem os bebês. O próprio pátio do templo virou um lago de sangue. Durante o sítio, os poucos sobreviventes esfomeados eram forçados a roer as próprias sandálias e cintos de couro. Diariamente, mais de 500 judeus morriam crucificados, até que não houvesse mais madeira para confeccionar cruzes. Segundo o historiador Flávio Joséfo, mais de 1 milhão de judeus foram mortos durante todo o período do sítio romano. Cerca de 97 mil homens jovens que sobreviveram foram vendidos como escravos, transformados em gladiadores ou morreram na arena do anfiteatro lutando contra animais ferozes. Um governador romano se fazendo mais sábio que o próprio povo detentor da Torá. Lucas 16, 8b, porque os filhos deste mundo são mais sábios na sua geração do que os filhos da luz. Gálatas 3,13, Cristo nos redimiu da maldição da lei, da Torá, fazendo-se por nós maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Vamos entender. Uma vez que violamos a lei, a Torá, ou seja, quebramos a aliança com Deus, nós merecemos receber a maldição prescrita pela lei, pela Torá. No caso de derramamento de sangue é essa, Gênesis 9, 5, 6. E certamente vosso sangue das vossas vidas eu requererei. Da mão de todo animal requererei, da mão do homem, da mão de todo irmão do homem requererei a vida do homem. Quem assim derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, pois a imagem de Deus ele fez o homem. Conforme Gálatas, mencionado acima, fala que o Mashiach Yahushua, Jesus Cristo, nos redimiu da maldição da Torá, fazendo-se maldição por nós. Porém, prestem atenção nisso, os judeus não creem no Mashiach até os dias de hoje e, portanto, estão debaixo ainda desta maldição que eles próprios se amaldiçoaram. A partir desse entendimento, começamos a compreender toda a história do povo judeu, de perseguição e de derramamento de sangue. Fica a pergunta: são culpados ou inocentes? Infelizmente, são culpados por não crerem no único Salvador e mediador entre os homens e Deus. Até hoje, eles chamam Mashiach Yahushua, Jesus Cristo, de filho bastardo, fruto de um adultério de Miriam, Maria, com um soldado romano. Irmãos, até os dias de hoje. Essa maldição ainda está ativa sobre o povo judeu. Baseado nisso, entendemos todas as perseguições e todo o derramamento de sangue judeu, como o Holocausto, por exemplo. Aqui eu vou colocar uma matéria que está nessa fonte aqui, ó.
Peraí. Saiu a fonte, mas é El País, se eu não estou enganado, é El País a fonte. Depois eu coloco aí para vocês. Eu vou ler então para vocês com relação ao Holocausto. Os dois principais centros de documentação do Holocausto, o Yad Vashem, em Jerusalém, e o Museu do Holocausto, em Washington, utilizam o número de 6 milhões às vítimas do Holocausto. Este último dedica uma detalhada análise às cifras, apesar de lembrar que nenhum documento nazista estabelece o número de judeus nem de outros grupos assassinados entre 1933, quando Hitler chegou ao poder, e 1945, o final da Segunda Guerra Mundial. As estatísticas se baseiam em todo tipo de censos e investigações anteriores. Auschwitz, 1 milhão de mortos, dos quais 870 mil levados para câmaras de gás logo após chegarem. Treblinka, 925 mil. E a atuação dos Einsatzgruppen, unidades móveis de extermínio. Na União Soviética, 1,3 milhão, concentram mais da metade dos judeus mortos. Os dados de Treblinka são especialmente impressionantes. As instalações eram muito pequenas, uma plataforma de chegada e câmara de gás destruídas pelos nazistas quando terminaram de usá-las. Esteve em operação de julho de 1942 a novembro de 1943. Seus restos nunca foram investigados até o fim. Hilberg, 1926-2007, dedicou toda a sua vida a estudar o Holocausto. Conhecimento que estampou em sua imperdível obra A Destruição dos Judeus Europeus. Em seu epílogo, explica a cifra de 6 milhões e oferece a sua própria contagem, 5,1 milhões. Chegou a essa conclusão em 1985, antes da queda da União Soviética, e é possível que tivesse mudado os dados se tivesse podido continuar estudando. Atribui o número de 6 milhões a William Hotle, um antigo membro da SS, que declarou em 1945 que a cifra foi usada por Adolf Eichmann, o arquiteto da solução final, em agosto de 1944. Falou de 2 milhões de fuzilados e 4 milhões nos campos de extermínio. Por outro lado, o próprio Eichmann falou a outros líderes nazistas em 5 milhões, a mesma cifra que citou em seu julgamento em Jerusalém em 1961. Hilberg lembra que ele era o oficial da SS que mais cuidava das estatísticas. Hilberg estudou toda a papelada administrativa do terror para chegar aos 5,1 milhões, divididos assim: campos de extermínio, mais de 3 milhões de mortos, fuzilamentos pelos Einsatzgruppen, 1.300.000, e guetos e escassez, 800.000. Em Terras de Sangue, a Europa entre Hitler e Stalin. Timothy Snyder, Ohio, Estados Unidos, 1969, oferece uma estatística atroz que ilustra a dimensão dos totalitarismos que assolaram a Europa a partir dos anos 1930. Coloca em 14 milhões o número de vítimas políticas diretas deliberadas do nazismo e do comunismo, sem contar as vítimas da guerra, no que chama de terra de sangue, os países dominados pela União Soviética ou pela Alemanha. Não inclui estados onde houve atrocidades como Romênia e Iugoslávia. Seus números são 3,3 milhões de soviéticos mortos de fome na Ucrânia, 700 mil vítimas do grande terror de Stalin, 200 mil poloneses executados entre 1939 e 1941 pela União Soviética, 4,2 milhões de soviéticos mortos de fome sob ocupação nazista, 5,4 milhões de judeus mortos por gás ou fuzilados, 700 mil civis assassinados pelos alemães em represálias. Depois eu vou para essa estrutura. Deixa eu... Só um minuto, irmãos. Eu vou ler para vocês, então, né, esse site aqui, né, que ele vai falar sobre a Europa cristã criou o ódio contra os judeus na Idade Média.
Ao tratar de judeus, o ódio não conhecia limites. Capa do panfleto antissemita Der Juden. Essas palavras me matam, irmãos, né? Mas eles, olha como que eles ilustram os judeus, tá? A pandemia de corona demonstrou mais uma vez que quase todas as narrativas de conspiração veem os judeus como os responsáveis pelos males deste mundo. As inverdades que ainda hoje são difundidas têm sua origem na Europa medieval. Em todo o mundo, quase nenhuma outra história de horror foi e é tão bem sucedida quanto a de que os judeus conspiram contra o resto da humanidade. O modelo de todas as teorias da conspiração é tão poderoso como sempre nos chats pelo mundo afora. Segundo eles, judeus com muita habilidade em lidar com dinheiro estão por trás dos problemas do mundo. Variedades mais radicais de ódio pintam os judeus como monstros semelhantes a animais, como ocorreu recentemente na exposição Documenta em Kassel. Durante a pandemia de corona, a ideia de que os judeus são culpados pela pandemia também se propagou na rede. Falar de judeus sempre incorre no risco de se usar clichês de ódio. As histórias que têm sustentado o ódio aos judeus nos últimos 1000 anos tiveram origem na Europa durante a Alta Idade Média e já levaram à perseguição e ao extermínio, inclusive na Suíça. Exclusão dos judeus. É verdade que para o cristianismo, enquanto uma seita judaica, a exclusão do judaísmo foi fundamental desde o início e as tensões entre os dois grupos eram inevitáveis. Logo após o estabelecimento do cristianismo, os judeus na Europa foram confrontados com a exclusão e a demonização ao serem acusados pela morte de Jesus. No entanto, foram necessários mais de 1000 anos até que o ódio violento aos judeus se tornasse uma ocorrência comum para as comunidades judaicas na Europa. O clima mudou por volta de 1100 com a primeira cruzada, quando hordas de fanáticos religiosos de todas as classes sociais, movidos por um anseio de redenção, se propuseram a matar os gentios no Oriente e a libertar a sagrada Jerusalém. Parecia-lhes então óbvio combater os inimigos de Cristo na própria pátria. Como resultado, os judeus eram molestados e lhes era dada a opção de serem batizados ou morrerem. A perseguição durante as cruzadas vulnerabilizou a comunidade judaica. Muitas profissões já eram proibidas aos judeus. Por exemplo, eles não estavam autorizados a se juntar às guildas. Assim, as autoridades medievais puderam forçar os judeus a entrar no negócio do crédito, que era proibido aos cristãos por meio de taxas de proteção horrendas. Em alguns casos, eles eram até mesmo obrigados a negociar empréstimos. No final do século XI, o Papa deu aos judeus um presente perigoso ao permitir explicitamente que os judeus cobrassem juros, enquanto para os cristãos isso era considerado um pecado. No século XIII, a exclusão dos judeus tornou-se um dogma eclesiástico. Em 1213, o Papa Inocêncio III, um ambicioso jurista canônico, convocou o Quarto Concílio de Latrão. Cerca de 1.500 delegados de todas as províncias viajaram para Roma para discutir assuntos centrais da Igreja Católica durante meses. Eles discutiram a necessidade das cruzadas, mas também como lidar com grupos heréticos como os valdenses. Várias questões tocaram a vida dos judeus direta e indiretamente. Por exemplo, a exigência de que os judeus usem marcas identificadoras na vida cotidiana. Embora não fosse raro indicar a ordem social através das roupas, os judeus eram forçados a usar marcas identificadoras que levavam à estigmatização da mesma maneira como ocorria com outros grupos marginalizados da época, incluindo prostitutas, mendigos e leprosos. Além disso, o clero condenou a tomada de juros de forma ainda mais resoluta, com plena ciência de que a atividade tinha sido explicitamente permitida aos judeus apenas algumas décadas antes. Os judeus se tornaram, assim, para-raios socioeconômicos. Libelo de sangue. Mas por muito tempo os interesses econômicos dos devedores dos judeus permaneceram bastante silenciosos, enquanto o sofrimento infligido aos judeus foi explicado com razões religiosas. A discussão no conselho sobre o ritual da missa teve consequências indiretas para os judeus. No quarto conselho de Latrão foi estabelecido como ortodoxia que as hóstias são o corpo e o vinho da missa, é o sangue de Jesus. Esta doutrina estava relacionada com o crescente foco na paixão de Jesus. Na esteira destas mudanças, a teoria da conspiração de que os judeus estavam sacrificando crianças cristãs
se espalhou no século XI. Primeiro, o mito se espalhou na Inglaterra, depois na França. Em 1294, um menino chamado Rudolf de Berna também foi encontrado morto em Berna. Sua morte foi imediatamente imputada a um grupo de judeus. Embora as autoridades não acreditassem na teoria do assassinato ritual, todos os judeus foram expulsos da cidade. Rudolf de Berna era agora considerado um mártir. Até a reforma, seus ossos descansaram no altar da grande catedral. Só então ele foi enterrado em uma cova com a nota de que havia sido morto pelos judeus. Foi somente no século XIX que seu status de santo foi posto em questão pelo bispo de Basileia. Ainda hoje, a expulsão dos judeus em 1294 assombra a cidade de Berna, com o debate sobre se a icônica fonte do comedor de crianças, esse nome grande aí, lembra ou não do assassinato de Rudolf. A razão para isso é o chapéu ostentatório da figura da fonte. Segundo os críticos, ele lembra os chapéus de ponta amarela que os judeus tiveram que usar a partir do século XIII para se identificarem. No início, o sofrimento das crianças foi descrito de uma forma que se assemelhava muito à paixão de Cristo. Não era raro as pessoas afirmarem que haviam sido pregadas na cruz e que os judeus haviam repetido seu pecado como uma criança cristã. Mas no decorrer da propagação da lenda na Europa, a suposta ânsia judaica por assassinato foi cada vez mais justificada por sua ganância por sangue. Os judeus precisariam do sangue para fazer matzá, que é o pão ázimo que comem na Páscoa, ou para rituais secretos. O culto cristão ao sangue se refletia no ódio aos marginalizados. Uma teoria da conspiração muito popular afirmava que a elite de Hollywood extrairia um hormônio revigorante, adenocromo, do sangue de criança. A lenda dos assassinatos rituais ganhou um novo impulso. O libelo do envenenamento de poços, a separação da religião. Ao mesmo tempo, segundo a historiadora de arte Sarah Limpton, a representação dos judeus na arte europeia também estava mudando. Eles estavam sendo separados dos cristãos nas representações da paixão de Cristo. Eles usam as novas insígnias a eles impostas como chapéus e anéis amarelos, sendo que o amarelo significava avareza, inveja e arrogância. Mas seus rostos também eram desenhados de maneira diferente. Os judeus começaram a ser mostrados com narizes curvos, que eram considerados típicos, indo até a doutrina racional nacional socialista, a fim de colocá-los perto de Satanás, que há muito tempo vinha sendo representado com um nariz curvo. Ao mesmo tempo, o ódio aos judeus começou a se distanciar cada vez mais das explicações teológicas. Quando a praga se espalhou pela Europa no final do século XIV, circulou outra mentira influente sobre os judeus. Eles foram acusados de envenenar os poços, trazendo assim a peste negra para a população. A perseguição aos judeus em toda a Europa não foi um pânico em massa. A onda de extermínio se seguiu à informação falsa que fora espalhada sobre os judeus. Em 1348, por exemplo, um médico judeu disse, sob tortura, que judeus conspiradores haviam fabricado um veneno e depois o enviaram para a diáspora judaica com a ordem de envenenar os poços locais. As autoridades enviaram cópias da Confissão de Lausanne para Friburgo, Berna e Estrasburgo, de onde a notícia se espalhou pelo Império Alemão. As cidades compartilharam suas experiências de expulsões e exterminações e, aonde a notícia chegou, ela levou à busca domiciliares, torturas e posteriormente ao extermínio de todos os judeus locais. Em 1348, as cidades suíças de Berna, Burgdorf, Solothurn, que nomes difíceis, destruíram ou expulsaram suas populações judaicas. Municípios hesitantes como Aarau e Winterthur foram aconselhados por outras cidades em 1349 a executar seus judeus, o que eles subsequentemente fizeram. Em Basileia, o conselho ainda expulsou criminosos violentos que haviam vandalizado o cemitério judeu em 1348. Em 1349, no entanto, o conselho mandou retirar todos os judeus da cidade e queimou centenas deles em uma casa de madeira construída para esse fim em uma ilha no Reno. Condenado à revelia, a mentira do judeu rico, por volta de 1400, as primeiras vozes contemporâneas começaram a fazer uma conexão explícita entre a perseguição e o papel econômico no qual os judeus tinham sido forçados desde a virada do milênio. Para o cronista de Estrasburgo, Fritzsche
Klossener. O fato de a expulsão dos judeus também significar se livrar das dívidas que lhes eram devidas foi o verdadeiro veneno que condenou os judeus. Mesmo depois dos pogroms que se seguiram à peste negra, judeus se reinstalaram hesitantemente em cidades de toda a Europa. Mas os mandamentos de segregação da igreja eram agora aplicados com mais rigor. Em Zurique, prostitutas que serviam judeus foram banidas. Mulheres que se tornaram íntimas dos judeus eram humilhadas publicamente com chapéus judeus pontiagudos em suas cabeças. Os cristãos eram punidos se dançassem e se divertissem com os judeus. Na Basileia, os judeus não podiam agora tocar em nenhum alimento no mercado. Em Genebra, os judeus foram designados para um gueto que tiveram que compartilhar com prostitutas a partir do final do século XV. Devido às expulsões e à redução arbitrária de dívidas com judeus, os ativos disponíveis de muitos emprestadores de dinheiro judeus haviam caído drasticamente no século XIV. Os regulamentos tinham sido flexibilizados e os concorrentes cristãos estavam agora cada vez mais presentes no negócio. Os judeus foram forçados a voltar ao negócio de penhora, o que era considerado particularmente repreensível, porque as pessoas perdiam terras e suas casas como resultado. Os nobres empobrecidos, em particular, muitas vezes justificavam seu declínio econômico com as altas taxas de juros dos judeus, mesmo sendo eles muitas vezes o último recurso para se obter fundos líquidos. Aqui os judeus apareceram como bodes expiatórios de uma mudança estrutural econômica do domínio feudal para uma economia dominada pelo comércio urbano. Com o declínio de sua importância econômica, a acusação de que os judeus estavam praticando a usura tornou-se o principal motivo de sua perseguição, uma vez que eles não eram mais necessários. Cidades de toda a Europa começaram a expulsar os judeus para sempre, sendo que às vezes um médico judeu ou algumas famílias eram autorizados a ficar. No final do século XV, todos os judeus da Suíça foram expulsos das cidades. Eles fugiram para o leste ou se estabeleceram em áreas rurais. Mas o ódio aos judeus não desapareceu por causa de sua ausência. Os judeus diabólicos desfilavam todos os anos em encenações da paixão de Cristo e o mito dos judeus obcecados pelo dinheiro e sedentos de sangue continuava a se desenvolver. O antissemitismo também não terminou com a reforma. Martinho Lutero e seus discursos de ódio contra os judeus são vistos pelos historiadores como uma via central que liga o ódio aos judeus da Idade Média à Era Moderna. Os judeus são declarados em absentia como sendo um princípio maligno, como economicamente prejudiciais e corruptos aos olhos de Deus. O ódio aos judeus torna-se folclórico. As narrativas paranoicas sobre os judeus fornecem um quadro para todos os tipos de rupturas históricas e períodos de insegurança. O antissemitismo moderno seguiu então nessas mesmas linhas, nas convulsões radicais da industrialização no século XIX. Os judeus voltaram a ser o para-raio da mudança social. O ódio aos judeus estava vestido em termos biológicos, sendo que a teoria racial surgiu e começou sua devastadora marcha triunfante pela Europa e pelo mundo. Então eu peguei este artigo para falar mais ou menos de algumas perseguições e matança de judeus. E isso tem muito a ver, então, né, com o que eu falei sobre a maldição que eles lançaram sobre eles mesmos, tá, irmãos? Deixa eu voltar lá no texto. Então, como eu coloquei aqui, né, se eram culpados ou inocentes, né, sabemos, é explícito, a palavra fala que eles mesmos clamaram o sangue, né, chamaram a culpa do sangue para eles, do sangue do Machia para eles. O próprio povo judeu chamou essa culpa, né? E isso, esse chamar esta culpa, que o próprio Pôncio Pilatos, como romano, lavou as mãos, dizendo que ele não era culpado por este sangue inocente, eles disseram, não, tudo bem, não tem problema, que este sangue seja sobre nós e sobre os nossos descendentes. Tá? Então, o que é descendente? Descendente é toda aquela árvore genealógica até os dias de hoje. Então, esta maldição é vigente, tá? Quando que ela deixa de ser vigente, particularmente na vida de alguém? Quando um judeu passa a crer em Jesus Cristo. Quando ele passa a crer em Yahushua, essa maldição quebra nele.
se exclui sobre a vida dele, sobre a descendência, o ramo, né, de descendência dele. A partir dali é rompida esta maldição. Mas para aqueles que não creem, que não confessam, que não renunciam a essa maldição, né, isso continua vigente de geração em geração, tá? E por causa disso, então, se entende tanta matança de judeu mundo afora, né? Por causa dessa maldição lançada por eles mesmos, tá? Então, eu achei necessário, irmãos, fazer esse vídeo para que se tenha o completo entendimento disso. É muito pouco falado sobre isso. Eu pesquisei no Google, né, sobre isso. A gente não vê sobre isso, é muito pouco comentado sobre este versículo, fica muito raso a compreensão, tá? Então, no momento que eles não creem, né, no Filho de Deus, né, como aquele que foi, né, veio com o propósito justamente de nos resgatar, né, de toda a maldição que nós estávamos ali, nos resgatar, nos reconciliar com o Pai, e justamente sobre este Filho de Deus que eles não creem, e eles então sofrem, né, toda essa consequência, irmão, consequência da maldição gerada por eles mesmos. Amém? Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, qualquer dúvida que eu possa responder, educadamente, né? Deixe a sua dúvida aí nos comentários. Se esses 2 vídeos aí acrescentaram na sua vida, tenha certeza que vai acrescentar na vida de outro, né? Só que para isso precisa ser compartilhado, tá, irmãos? Compartilhada a informação, ok? Então, em nome de Yahushua HaMashiach, né, Jesus Cristo, ficamos nesses 2 vídeos, né, sobre o derramamento de sangue.